Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro Congresso de Empreendedorismo Solar, ao Condensol, né? Eu estou muito grato ao Pedro Vasconcelos pelo convite, estou muito feliz em participar. Eu acredito que uma das formas da gente contribuir para o aumento, né, para o crescimento, para a divulgação da tecnologia solar fotovoltaica é através de iniciativas como essa. Então eu nem pensei duas vezes, né, nem titubeei quando recebi o convite. Na verdade eu fiquei até muito satisfeito, muito honrado de poder estar participando aqui ao lado de grandes nomes do setor, né, grandes empresas, grandes profissionais. Outros empreendedores como eu, que tem como missão, como propósito, levar, né, essa bandeira da energia solar fotovoltaica e ajudar a divulgar isso para transformar o Brasil em uma das grandes potências, né, para que a gente consiga ter um certo alinhamento, uma coerência com o potencial de utilização da energia solar no Brasil, que é grande, sempre foi, né, sabido, sempre foi enorme, aliar esse potencial com uma real, uma concreta realização e posicionamento do Brasil como um dos principais países utilizadores e por que não desenvolvedores, né, de tecnologia solar fotovoltaica. Todos nós só temos a ganhar com isso. Então, com muito prazer que eu vou fazer hoje um mini curso com vocês, uma pequena palestra com o seguinte assunto, né? Como se posicionar, se diferenciar, se destacar da concorrência num setor que tem ficado cada dia mais concorrido, né? Mais disputado. Então, como que você pode se posicionar como um profissional de sucesso com 3 dicas bem simples que você pode implementar hoje mesmo na sua estratégia de venda, na sua estratégia de divulgação do seu serviço, na sua estratégia comercial, para que você possa realmente alavancar e por que não, né, duplicar, triplicar, aumentar muito os negócios que você tem realizado em energia solar fotovoltaica. Legal? O meu nome é Flávio Barcelos, tá? Eu nas mídias sociais eu sou conhecido como Professor Flávio Barcelos, então você vai encontrar muitas referências do meu trabalho no YouTube, no Facebook. Eu mantenho lá grupos de discussão, páginas do método de treinamento que eu desenvolvi, né, chamado Cursol Energia Solar. Então você vai encontrar bastante referência sobre isso. Tem alguns vídeos de conteúdo, tem treinamentos gratuitos inteiros no YouTube. Então, se você está querendo se aprofundar mais, dá uma procuradinha aí. E no final da palestra eu vou deixar os meus contatos, né? O pessoal da organização do congresso também vai fazer isso, vai mandar para vocês. E não se preocupe, agora, nesse momento, eu quero que você se concentre em aproveitar esse conteúdo, porque ele é bastante importante. Tá? Ele é bastante importante. E eu vou falar rapidamente para vocês por que eu resolvi dedicar esse mini curso nesse congresso para falar especificamente sobre como, né, se destacar no mercado, como melhorar e aumentar as vendas dos seus produtos e serviços. Eu vou começar falando, né, esse tema, ele me lembra uma história, uma parábola, não diria uma parábola, uma história realmente, a respeito de um grande minerador, na verdade um grande empreendedor, né, que viveu aí há mais de um século. E a gente então localiza essa história no século XIX, tá? No meio oeste americano. Então existia lá um grande empreendedor que ouviu falar que o setor de mineração, né, ou seja, a procura por ouro, minerar ouro, estava dando muito dinheiro. Então ele via muitas pessoas, muitas empresas, muitos outros desbravadores como ele tendo sucesso na empreitada de minerar ouro.
Então, ele já tinha conseguido ganhar algum dinheiro em outros negócios. Na época ele tinha negócios com gado e resolveu investir, né, uma boa parte da fortuna dele em uma mina de ouro. Então ele comprou o terreno, ele comprou os equipamentos, né, contratou os garimpeiros lá, os mineradores, contratou a mão de obra e começou a procurar ouro, a cavar, procurar, não escavando, fazendo todo o processo lá de mineração que ele aprendeu, ele não conhecia nada sobre isso. E isso levou, né, um ano sem nenhum resultado. Não encontrou nenhuma pedrinha de ouro lá. E no ano seguinte, ele já estava um pouco preocupado, né, porque já estava chegando no segundo ano só de prejuízo, investimento, e também não encontrou nada. Não encontrou nada. E no terceiro ano, ele continuou, né, trabalhando, cavando, desbravando aquele novo empreendimento, mas também não encontrou nada. E no final desse terceiro ano, ele recebeu uma proposta, tá, de um outro empresário, minerador, e que já é experiente, e ele fez uma proposta. Bom, fulano, quanto que você já gastou nessa mina aí, nesse seu negócio? E ele falou lá, X mil dólares. Ok, eu te pago então X mil dólares dividido por 2, né, a metade do que você gastou, e eu compro o seu negócio aí, a sua mina, visto que não está dando, né, dinheiro nenhum, só prejuízo. E ele recebeu essa proposta. E ele pensou, nossa, mas eu vou perder a metade do meu investimento aqui. E a cada mês, né, ele tinha os custos fixos, ele tinha os gastos lá, e isso ia doendo bastante no bolso, e acabou que passaram-se 2 ou 3 meses ele pensando nesse dilema e acabou resolvendo aceitar esse prejuízo e vendeu, né, a mina, o investimento dele, por cerca da metade do valor que ele tinha gasto. E ele pegou esse dinheiro aí e ele resolveu voltar para investir em outros negócios. Só que ele continuou na cidade, né, e foi vendo o desdobramento da história. O final da história foi o seguinte: poucos meses depois, esse novo empreendedor, ele encontrou a maior jazida de ouro dos Estados Unidos. Exatamente naquele local, exatamente com aquelas ferramentas, com aquele maquinário e com aquelas pessoas, com a mão de obra que ele já tinha lá. E o que aconteceu com esse empreendedor que vendeu, né, tomou prejuízo e vendeu para o outro? Ele aprendeu a lição, tá? Ele investiu em outros negócios depois e ele teve muito sucesso, foi bastante próspero e ficou realmente multimilionário e ganhou muito mais do que ele perdeu naquele negócio. E o que ele dizia quando as pessoas perguntavam, nossa, você ficou muito chateado, você ficou abalado, como você continuou ainda, né, empreendendo em outros negócios, depois de ter tido um prejuízo como aquele e uma falta de sorte, né? E o que ele respondia era o seguinte: eu não tive falta de sorte, o que eu tive foi um alto investimento em aprendizado. Então eu aprendi muito com aquela experiência lá, gastei, perdi muito dinheiro com aquilo ali, e aquilo foi uma escola cara, mas que ele aproveitou aquela lição, aprendeu aquela lição, aplicou nos negócios futuros e daí para frente ele sempre deslanchou e ele nunca mais deixou de explorar um negócio até a última gota, porque os estudos, né, da mina dele diziam que ali tinha ouro. Só que a realidade, a prática do dia a dia é muito difícil e foi desanimando, foi atacando, na verdade foi enfraquecendo a capacidade psicológica dele de insistir, de continuar insistindo naquele negócio. E ele aprendeu essa lição, felizmente, e se deu bem nos próximos negócios. E por que eu estou te contando essa história? Porque eu vejo muitos empresários, muitas pessoas iniciando o seu negócio e desistindo, né? Desistindo a poucos metros da mina de ouro, a poucos metros da jazida, a poucos dias do sucesso do negócio, a poucos meses daquilo começar a dar certo. Então, o que eu resolvi pensar como eu posso ajudar essas pessoas, e eu resolvi, né, preparar esse conteúdo, esse material, essa aula
esse mini curso aí com essas dicas para que você possa implementar no seu negócio se você ainda não está fazendo. Se você já está fazendo todas elas, parabéns, continua nesse caminho. As chances são que você está a poucos metros de descobrir a jazida de ouro aí. E se você ainda não está implementando uma, duas ou todas elas, pegue, anote, tome nota e coloque em prática, insista. E daqui a um tempo você me avisa, você me manda uma mensagem, um e-mail, entra em contato para me falar se isso foi útil para você, se fez sentido para você. Legal? Então, dados essa pequena introdução inicial, vamos ao nosso conteúdo. Mas antes disso aí, eu vou fazer uma pequena introdução aqui, como eu sempre faço com todos os meus alunos, com todas as minhas turmas, sejam elas presenciais ou online ou à distância. Mas em sala de aula eu sempre inicio todo o curso meu com essas orientações iniciais. E quais são elas? Bom, algumas se aplicam a aulas presenciais, né, em sala de aula. Eu sou um professor nos curso técnico e curso de engenharia, e algumas se aplicam simplesmente para aulas à distância, aulas via internet. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa ter para aproveitar todo esse conteúdo é atenção e foco. Isso vale para esse mini curso, para minha palestra e para todas as outras que você estiver assistindo durante essa semana aí de empreendedorismo em energia solar. Então, atenção e foco é fundamental. O que você não estiver concentrado, o que você não estiver prestando atenção, você não vai absorver. Você vai deixar passar informações importantes. Você vai deixar passar, talvez, aquela dica, aquela informação, aquela orientação que vai fazer a diferença no seu negócio, ok? Então, atenção e foco. Então, eu sugiro que você desligue todos os drenos que você tem de internet e todos os drenos de atenção. O que é cada uma dessas coisas? O que é um dreno de internet? Dreno de internet é tudo que vai diminuir a performance da exibição desse vídeo, nessa palestra, né? Você está recebendo isso através de uma conexão de internet, de uma conexão de banda, e tudo que estiver absorvendo banda da sua conexão vai diminuir a qualidade do vídeo, vai fazer ele ficar travando, vai fazer a minha voz ficar recortada, vai fazer a qualidade da imagem ficar pior. Então, downloads, se você estiver achando que você está fazendo um download em segundo plano para ganhar um tempo, isso vai comprometer, então interrompa esse download. Às vezes a gente esquece que a Netflix é um dreno de internet, ela está utilizando a largura de banda, então às vezes tem um filme falando lá, rodando à toa, sem ninguém estar assistindo, sem utilidade nenhuma. Às vezes até mesmo em pause, mesmo pausado, ele está consumindo alguma largura de banda. A sua rede Wi-Fi, vários gadgets utilizam a rede Wi-Fi. O que são gadgets, né? São os aparelhos móveis, né? iPad, iPhone, uma Smart TV, alguma coisa que esteja conectado à rede Wi-Fi, ela está consumindo também. Então, se você puder desligar, vai ser melhor. Se você puder também estar com assistindo essa palestra próximo ao modem, né? Vai melhorar a performance também. E se possível, melhor ainda seria você utilizar um cabo Ethernet, se você tiver isso facilmente em mãos. Então, essas são as recomendações com relação a drenos de internet. E drenos de atenção? Drenos de atenção é tudo que tiver tirando sua atenção, tirando o seu foco nesse conteúdo, nessa palestra. Por exemplo, se você puder, vá para um local calmo e sem interrupções. Por exemplo, se você puder fechar a porta do quarto, avisar as outras pessoas, se você estiver assistindo em casa, se você estiver assistindo no trabalho, avise as outras pessoas que você está nos próximos 40 minutos, na próxima meia hora, você vai estar concentrado em uma tarefa, uma atividade importante. Então, peça que eles não te interrompam e aí depois sim, terminando, você atende a todas as necessidades, as requisições aí. Desliga o seu celular, né, ou coloca no modo avião, né?
como eu estou acabando de fazer aqui. Isso é importante porque às vezes a gente tá, mesmo que você fale, não vou atender, mas deixa as ligações chegando. Na hora que ele acende a tela, na hora que ele vibra, na hora que pipoca uma notificação ali, você acaba perdendo o fio da meada. Então, deixe desligado. Depois que você terminar isso aqui, você religa e tudo que tiver chegado nesse tempo, você vai ver lá, vai estar armazenado. Então, WhatsApp, Facebook, se você estiver assistindo um computador com uma aba de Facebook aberta lá e você fala, não, vou só dar uma olhadinha enquanto o professor está fazendo essas orientações gerais. Não, aí é um grave, né, erro, um grande engano. Essas orientações gerais, todas elas são muito importantes. Eu valorizo muito o tempo de cada pessoa e o meu também, né? Eu estou envolvido em muitos projetos importantíssimos e cada tempo, cada minuto que eu dedico para cada tarefa, ela é sempre buscando não estar desperdiçando esse tempo, buscando estar dando 100% de mim naquele momento. Então eu estou fazendo essa aula para você agora, eu estou 100% focado aqui em entregar o melhor conteúdo possível. E eu recomendo que você também esteja 100% focado para absorver o máximo dessa aula e de todas as aulas que vão acontecer aí durante essa semana. Legal? Então, desligar todos os drenos de internet, os drenos de atenção, manter concentração, tá? Esse aqui é um vídeo que eu recomendo que vocês depois procurem no YouTube. Eu não vou exibi-lo agora, tá? Não vou exibi-lo agora. Eu faço essa exibição para aulas em sala de aula, mas aí numa sala de aula eu tenho normalmente cursos de 60 horas, de 90 horas com meus alunos lá na engenharia, então a gente tem mais tempo e eu passo esse vídeo aqui. Anota aí, Daniel Simons, isso aqui foi um experimento psicológico que o Daniel Simons propôs, isso está no YouTube, tá? Você pode buscar lá, ó, The Monkey Business Illusion, você pode buscar esse vídeo lá, digita lá, ou alguma coisa como Daniel Simons vai aparecer também, e aí eu não vou dar nenhum tipo de spoiler a respeito desse experimento, mas ela é surpreendente, ela vai surpreender como é que funciona o nosso cérebro, a nossa concentração, como ela é importante e como é importante você estar focado em determinadas coisas, principalmente estar focado em uma única coisa, naquilo que você considera importante, ok? Então, esse aqui para você não... Esse experimento ele prova a respeito do mito do multitarefa. Então ele fala que fazer multitarefas é absolutamente um mito, ok? Não é importante. Não é importante, não funciona fazer multitarefas. É claro, exceto para tarefas que não exijam capacidade intelectual. Tá? Então, por exemplo, lavar louça, lavar o carro e escutar música e estar conversando e ao mesmo tempo estar executando alguma outra tarefa manual, você consegue fazer esse tipo de coisa sim, tá? Mas tarefas intelectuais você não consegue. Então, estudar exige foco, concentração. Aprender alguma coisa exige foco, concentração. Fazer um projeto exige foco. Fazer um exercício, fazer realizar um trabalho de técnico, um trabalho de engenharia, um trabalho de energia solar, um trabalho de finanças, econômico, exige foco, ok? Então, fica essa dica, fica essa recomendação aí do vídeo do experimento do Daniel Simons. Eu sugiro também que você sempre tome nota, né? Inclusive nessa aula, isso chama-se atenção ativa. Eu costumo sempre dizer que o que você lê, simplesmente lê, você esquece. O que você lê e ao mesmo tempo ouve também, você se recorda, você se lembra, mas principalmente o que você lê, ouve e faz e aplica e coloca a mão na massa, você também aprende de fato, ok? Então, atenção ativa e tomar nota é um excelente exercício de fazer alguma coisa, ao mesmo tempo que você ouviu falando, você pensou sobre aquilo ali, você escutou e você fez as suas anotações com as suas palavras, com o seu raciocínio, com sua reflexão. Isso aí é importante. E repetição, né? Repetição é muito importante. Então, se você puder rever essa palestra, relembrar
anotar tudo que você anotou, né? Tomar notas novamente, refazer de uma outra forma, reescrever. Isso aí vai fazer com que você exercite a repetição e realmente absorva esses conteúdos. Isso tudo são técnicas e são estudos de neurociência, é uma área que eu estudo bastante, tá? E aplico no meu dia a dia e para os meus alunos. Então vamos lá. Aqui a gente está começando agora então esse mini curso e eu chamei de como se diferenciar da concorrência. 3 dicas matadoras para vender serviços e produtos, né, e decolar a sua carreira no setor de energia solar fotovoltaica. Vender produtos e serviços de energia solar, ok? Então, a agenda da aula de hoje, como eu já fiz essa abertura, avisos gerais, tá? O nosso conteúdo inédito que a gente vai passar para ele agora, que eu acabei de anunciar. Depois eu vou querer que você faça uma reflexão se valeu a pena, né, você ter me ouvido, se vale a pena você aplicar o que você vai aprender aqui, fazer alguns agradecimentos e né, dar créditos. Eu vou oferecer aí um brinde surpresa para quem ficar até o final da palestra, então vai valer a pena. Todos aqueles que forem, né, persistentes, comprometidos com o seu conhecimento e ficarem até o final vão receber um brinde. E aí eu vou falar sobre os próximos passos que você precisa fazer a partir de então e passar os meus contatos, ok? Eu ou o pessoal da administração aí do Condensol. Então vamos lá. Para começar, a nossa dica número 1, né? A dica número 1 para você se diferenciar no mercado é: entregue um benefício real e de valor antes de querer vender para um cliente. Então, antes de você querer vender para alguém, é importante que você entregue um benefício real, ou seja, dê alguma coisa antes, tá? Antes de você receber um pagamento, de você vender alguma coisa, dê alguma coisa de graça, dê alguma coisa gratuita, mas que gere um benefício para o seu cliente. Vamos, né, exemplificar isso e tornar isso mais claro. O que seria isso exatamente? Por exemplo, você pode oferecer uma consultoria em eficiência energética para o seu cliente. Então imagina que ao invés de você chegar lá, ligar para o cara e falar assim, eu estou aqui, eu sou representante de equipamentos de energia solar e quero te vender um serviço de energia solar. Não, essa abordagem não funciona, essa abordagem não é boa. O que você pode fazer ao invés disso? Você liga para o cara e fala assim, olá, eu sou fulano de tal, da empresa tal, e eu estou querendo te oferecer uma proposta de diminuir a sua conta de energia elétrica. Eu estou querendo te oferecer uma redução nos seus gastos, nos seus custos mensais, seus custos fixos. Que empresário que não vai querer isso? Né? Que empresário? Então você está oferecendo um benefício para ele, de graça, tá? E pode ser, inclusive, sem nem falar de energia solar naquele momento. Você pode simplesmente oferecer uma consultoria. O que é uma consultoria? É você analisar todo as operações, o comportamento, a utilização da energia elétrica por aquele cliente. Você analisa e você propõe modificações e alternativas que façam com que ele economize energia, com que a conta dele diminua, ok? Então você pode me falar, pô Flávio, não, mas como que eu vou ganhar dinheiro? Eu ganho dinheiro vendendo equipamento, vendendo instalação, vendendo projeto de energia solar. Como que eu vou rentabilizar? Aí que tá. Essa consultoria você vai oferecer para ele gratuitamente, mas uma das ações que você vai oferecer na consultoria pode ser a implantação de um sistema de energia solar. Né? Então você pode falar para o seu cliente, você pode fazer isso, isso, isso e você vai reduzir 10% da sua conta. Mas se você fizer mais isso aqui, que é o seu serviço, o seu produto de energia solar, se você fizer isso aqui também, você vai reduzir mais 40%. Então, aí você começa a vender o seu produto, o seu serviço, mas você já entregou um benefício anteriormente, ok? Então, alguns conceitos chaves, né, nessa dica. A reciprocidade. O seu cliente, quando ele receber um benefício, quando ele receber uma redução na conta dele, sem que você tenha cobrado nada dele, ele vai ficar grato a você.
ele vai querer dar algo em troca. O que é dar algo em troca? É quando você oferecer uma segunda etapa, um projeto de energia solar, um próximo negócio para ele, ou um upgrade dessa consultoria, com que ela cresça e tal, ele tenha ficado tão satisfeito e grato com a primeira oferta que você fez a ele, né, com a primeira entrega que você fez a ele, que ele feche o negócio com você muito mais facilmente. Ou mesmo que ele não feche negócio com você, ele pode te indicar para alguém que esteja precisando mais do que ele no sistema de energia solar, por exemplo. Ou ele pode as duas coisas, ele pode fazer negócio com você, né, te contratar e também te indicar. Então, reciprocidade é um conceito chave nessa dica. Quando ele fica com uma ideia positiva sobre você, um conceito positivo que eu chamo, você está ganhando capital social. O que é capital social? Você está ganhando reputação. Aquele cliente, ele está te considerando mais. E assim, na verdade, os negócios acontecem quando você faz uma transferência do capital social que você tem para o capital financeiro. Então, imagina o seguinte, imagina duas contas, como se fossem contas no banco, né? Duas contas bancárias. Uma é uma conta onde a moeda não é dinheiro, ela é reputação, ela é conceito. Quando você entrega um benefício para o cliente, quando você honra o seu contrato, quando você faz um bom trabalho, ele começa você fica mais bem conceituado, você cresce esse capital social. E outra é o capital financeiro, é dinheiro realmente, é a negociação que você faz com o cliente. Quando o seu capital social ele é muito grande, você começa a transferir desse capital social para o capital financeiro, capital econômico. O cliente começa a querer fazer negócios com você. Percebeu? O poder, né, dessa ideia de você entregar um benefício antes, de você aumentar a sua reputação para depois você começar a fazer negócios. Isso vai facilitar muito e vai aumentar muito o fluxo financeiro na sua empresa. Essa é uma estratégia que você pode controlar ela completamente, ou seja, você pode planejar e prever, tá, toda a sua abordagem. Você já coloca nos custos. Essa consultoria, ela já começa a ser contabilizada. É como se você tivesse absorvendo uma verba de marketing. Você absorve no seu fluxo de caixa aquele gasto de tempo, aquele gasto de energia, aquele trabalho que você está fazendo, como se fosse uma verba de divulgação, de marketing. Também é muito importante que você pode testar novos produtos. Então, talvez, quem sabe, a sua consultoria de eficiência energética, ela passa a se tornar o seu carro-chefe. Pode se tornar o produto mais vantajoso, mais viável da sua empresa. Ok? Você pode ganhar muitas indicações boca a boca também por conta disso aí. Nesse negócio, as indicações boca a boca são muito mais importantes do que você falando ou você divulgando na mídia ou divulgando o panfleto, falando que você é bom, que a sua empresa é boa. É muito melhor que isso, um conhecido de um cliente e dizer que você é bom. Isso funciona muito melhor. Lembre-se sempre que vendas e negócios são emocionais. Então, se você criar uma conexão, né, de gratidão, de reciprocidade com o seu cliente, ele vai tender a fazer muito mais negócios com você do que se isso não acontecer. Criação de autoridade e reputação é muito importante também nesse negócio, como eu falei. A questão do capital social. Você cria também no seu cliente aquela ideia de o seguinte, se o produto ou o serviço que você está entregando, no caso aí, o exemplo que eu dei de uma consultoria em eficiência energética. Se o que você está entregando de consultoria gratuitamente é tão bom, trouxe tanto resultado, trouxe economia efetiva de energia elétrica para esse cliente, se o que você está entregando gratuitamente assim é tão bom, imagina quando ele pagar, imagina o seu serviço pago. Né? Ele cria esse raciocínio. Então ele fala, pô, se o que esse cara está entregando de graça já é tão bom, na hora que eu pagar ele, vai ser muito melhor ainda. Ou seja, cria uma bela expectativa e facilita o fechamento de negócios. Beleza, vamos então para a nossa dica número 2. Dica número 2 é: aproveite o poder da internet e das mídias sociais para divulgar o seu negócio. Tá? Se você ainda não está utilizando marketing pela internet, você está realmente perdendo muito tempo, perdendo muito esforço e perdendo muito dinheiro, ok? Você, ao utilizar
Na internet você pode gastar menos do que a metade do orçamento, né, do budget dos seus concorrentes. Então, se o seu concorrente o seu concorrente e você estão gastando dinheiro com anúncio em revista, anúncio em outdoors, anúncios em rádio, em televisão, vocês estão gastando bastante, e na internet isso pode ser para o mesmo efeito ou um efeito até melhor, muito mais barato, certo? Então, alguns exemplos aí: anúncios pagos no Facebook, no Google, no Instagram, no YouTube, tá? Sabendo definir a estratégia de divulgação pela internet, esse vai ser o caminho do futuro, tá? Alguns conceitos chaves aí também nessa segunda dica. Não sei se você sabe, tá? Mas o Facebook, ele permite anunciantes, né? Chama Facebook Ads. O Facebook é o maior banco de dados de interesses e gostos e aspirações das pessoas no mundo inteiro. O que é isso? O que isso significa? Significa que o Facebook sabe tudo que você gosta. O Facebook sabe tudo que eu gosto. O Facebook sabe tudo que o seu cliente gosta, que o seu cliente está procurando, que o seu cliente está querendo. Então, olha o poder disso aí. Você pode, então, inclusive, localizar no Facebook, ele vai te ajudar a localizar na internet. E a internet hoje, a gente está falando de quase 200 milhões de pessoas no Brasil conectadas e fornecendo essas indicações. Então o Facebook, ele pode te ajudar a localizar todo mundo que tem interesse por energia solar, todo mundo que acha energia solar legal. É muito melhor você falar sobre, fazer sua propaganda, sua divulgação sobre energia solar para as pessoas que gostam de energia solar do que para todo mundo. Concorda comigo? Quando você coloca uma propaganda, por exemplo, na televisão, você está falando para o cara que gosta de energia solar, ok, mas você está falando para o cara que não gosta, para o cara que acha isso ficção científica, acha que isso não existe, o cara que acha que isso é uma coisa do mal. Então, existe para um maluco, está falando para pessoas que não entendem o que é aquilo ali. Então, assim, você está desperdiçando muito dinheiro. Por isso que a propaganda em meios assim amplos, onde você não pode segmentar, ela é muito ineficiente. Outra forma de divulgação é o chamado Google AdWords, são as propagandas no Google, tá? Quando o Google, ele é o maior banco de dados de necessidades e buscas. O que é busca? Busca é quando você vai lá no Google e fala assim, como comprar energia solar, ou quanto custa um sistema de energia solar, quanto custa um módulo fotovoltaico. Então essa pessoa, ela já está demonstrando, ela está falando para a internet que ela está querendo comprar. E aí naquele momento, o que o Google faz? Ele coloca uma lista de opções para ela, de fornecedores, né? E o Google, ele tem o critério dele de dizer quem é o melhor fornecedor para aquela pessoa. Só que você, através de propaganda e de pagar anúncios, né, um sistema de leilão, não vou entrar nesses detalhes agora, mas você pode se aprofundar a respeito disso. Eu tenho, inclusive, até um curso inteiro sobre isso aí, são, né, várias aulas falando de como vender na internet energia solar. Mas, só fechando esse parênteses, você tem como identificar as pessoas que estão buscando por energia solar e fazer com que o Google apresente a sua empresa, o seu nome, o seu serviço como sendo a melhor sugestão para aquela pessoa. E as chances vão ser de que essa pessoa vai clicar no seu contato ali, vai entrar em contato, vai pedir um orçamento, vai fazer negócio com você. Perfeito? Então, assim, essas ferramentas, Google, Facebook, eles localizam a pessoa na sua região, nas proximidades, de acordo com o perfil que você queira trabalhar. Então, eu quero trabalhar só com, por exemplo, empresas de alimento. Bom, você se especializou em fornecer soluções energéticas para empresas de alimento. Então, você localiza todas essas pessoas de uma forma bem fácil, né? Outra rede social que permite anúncio que é muito forte hoje em dia é o Instagram, né? Através de imagens, desejos das pessoas, ele localiza os gostos e os desejos das pessoas por imagens. O YouTube também é uma ferramenta, é uma rede social que permite propaganda.
O YouTube ele é focado na memória das pessoas, no que as pessoas gostam de rever, no que as pessoas querem aprender. Então o YouTube, eu digo que hoje é a maior universidade do mundo, é o YouTube. Você aprende qualquer coisa que você imaginar, você aprende lá. Também para entretenimento, né? Para músicas, shows, artes, etc., filmes. Os blogs, né? Que são as páginas pessoais das pessoas, é uma ferramenta muito importante para você criar autoridade, para você se posicionar e mostrar que você entende daquele assunto. Então imagina você fazendo um blog sobre energia solar e você ensinando, explicando às pessoas sobre determinado conteúdo, sobre determinado assunto. Com todas essas mídias você consegue montar uma coisa que eu chamo de presença digital. O que é uma presença digital? É quando você parece que está em todos os lugares. Então a pessoa entra no YouTube, vê um vídeo seu, ela entra no Facebook, vê um anúncio seu, ela digita no Google sobre energia solar, ela vê a sua página, ela entra no seu blog, ela vê as suas publicações, ela recebe por e-mail suas publicações, né? Então assim, isso é muito forte, é muito poderoso, essa questão da presença digital em várias mídias. Isso cria muita autoridade. Então a pessoa pensa assim, pô, quem manja de energia solar é fulano, é a sua empresa. Quem manja, quem entende, quem é melhor, quem tem melhores preços, quem tem maior conhecimento, maior segurança nas entregas é a sua empresa. Pode ser obtida de forma orgânica ou paga. Então, estou falando sobre a autoridade, sobre a presença digital e que ela pode ser obtida de forma orgânica ou paga. O que quer dizer isso? Forma orgânica é que você não está pagando. Então, se você for lá no Google e digitar quero saber sobre alguma coisa, provavelmente vai aparecer a Wikipedia. A Wikipedia ela não paga pelos anúncios. Aquilo o Google está oferecendo aquelas respostas de forma gratuita, tá? Mas provavelmente, se você digitar módulo de energia fotovoltaica, vai aparecer o post da Wikipedia explicando o que é, mas pode ser que apareça também um anunciante, uma empresa que está vendendo aquilo ali. Essa empresa está pagando por aquele posicionamento lá no Google. Então você pode conseguir isso de forma orgânica ou paga. Orgânica é muito mais difícil, você realmente tem que ser bastante relevante, tem que estar muito bem conceituado já, isso leva tempo, mas a paga não, a paga você já pode, a partir de agora, já aparecer nas primeiras posições lá do Google. Queria falar um pouquinho sobre o termo remarketing. Se você nunca ouviu falar sobre isso, é aquilo que faz com que pareça que alguns determinados produtos, anunciantes, empresas fiquem te perseguindo na internet. Isso causa uma impressão de que aquela marca, aquela empresa, ela está em todos os lugares. O que é o remarketing? O remarketing é, por exemplo, quando você entra, vou te dar um exemplo que talvez já tenha acontecido com você. Quando você faz uma procura de um determinado calçado, um sapato que você gostou numa empresa, um e-commerce, né, um site de sapatos, por exemplo, Netshoes. Você entra lá e você gostou de um tênis lá e você viu aquele tênis. Depois, quando você começa a navegar no Facebook, a propaganda daquele tênis exatamente que você olhou lá começa a te perseguir. Aí você entra num outro site, num G1, num Terra, num Exame, num portal de notícias e tem um anúnciozinho exatamente daquele sapato. Parece que aquilo está te perseguindo. Você fala, poxa, que coincidência, né? Exatamente aquele sapato que eu gostei está me perseguindo. Não é coincidência. Isso é o poder do remarketing. É como é uma forma que o seu computador, né, o seu IP fica marcado, que você demonstrou interesse por aquele produto e aquele produto ele vai realmente te acompanhando em todos os lugares que façam remarketing. Então, fica ligado, porque isso aí é uma estratégia muito importante também, muito interessante. Continuando aqui, nossa dica número 3, tá? Tenha um posicionamento diferenciado no mercado, faça alguma coisa diferente, igual esse bonequinho aí, ele é vermelho, todos os outros, seus concorrentes, todos os outros são brancos, né? Como é que você consegue isso? Através de uma capacitação mais avançada, você cria autoridade no assunto, você demonstra que você entende bastante de energia solar e você não é simplesmente mais um que está ali só oferecendo um produto para o seu cliente. Exemplo, né, de como conseguir esse posicionamento diferenciado. Você demonstrar segurança na hora que você estiver frente a frente com o seu cliente, e você só consegue isso se você estiver muito bem capacitado, muito bem treinado, tiver feito, né,
um treinamento seguro, avançado, você domine aqueles conceitos, você não está falando aquilo da boca para fora porque você ouviu falar. Uma forma de conseguir isso é você colocar, por exemplo, aulas gratuitas, né, palestras públicas. Então, quando eu faço uma palestra como essa daqui, né, o que eu estou recebendo em troca são duas coisas. Uma, eu estou fazendo uma ação, uma atividade que vai ao encontro da minha missão, que é de divulgar energia solar. Então, eu estou colocando um tijolinho no meu principal propósito de vida. E outra é o seguinte, eu estou ganhando uma certa autoridade. Eu estou falando para, né, centenas de pessoas que estão assistindo, milhares de pessoas que estão assistindo esse congresso, e essas pessoas, elas estão passando a me considerar, a me conhecer, e eu estou me posicionando como uma pessoa que entende de energia solar fotovoltaica, tá? E você pode fazer a mesma coisa. Então, quando você faz uma palestra gratuita, ela é gratuita para as pessoas que estão assistindo, ela é gratuita porque você, ou no caso eu aqui, não estou recebendo nada para fazer essa palestra, mas você está ganhando um pouco de capital social. Lembra lá do capital social? Né? Eu estou ganhando reputação, estou ganhando autoridade, estou ganhando posicionamento no mercado. E você, à medida que você começar a trabalhar nesse mercado também, você pode, essas ofertas, essas oportunidades vão acontecer, alguém vai te chamar para falar numa palestra, num congresso, para falar, que seja no seu bairro, no seu apartamento, na reunião de condomínio, na reunião comunitária, na igreja, numa escola. Então, assim, as oportunidades, elas vão aparecer, pode ficar tranquilo, aparece para mim o tempo todo e vão aparecer para você também. E você vai conseguindo se diferenciar da sua concorrência, ok? Então, tem formas muito fáceis e gratuitas de fazer isso daí. E eu coloquei aí um conceito-chave. Quando você educa as pessoas, ensina para as pessoas, você começa a ser conhecido por essas pessoas. Essas pessoas, elas, nesse momento, elas são o que a gente chama de leads. Que são leads? Leads são, ou prospects também, são termos em inglês, mas eles significam pessoas que são interessadas e que podem vir a se tornar um cliente seu. E o que é um cliente? Um cliente é alguém que comprou alguma coisa sua, que já pagou, que comprou, no meu caso, que se matriculou em alguns dos meus cursos, que se tornou um aluno meu. No seu caso de que você vende, por exemplo, projetos de energia solar. Quando a pessoa pede um orçamento para você, ela é um lead, ela é um interessado. Mas quando ela vai e fecha o contrato e assina com você lá, ela se tornou um cliente. Então essa é a diferença entre lead e cliente. E quando você está divulgando, está ensinando, está educando as pessoas, você está fazendo um trabalho de transformar esses leads, tá, em clientes. Cliente é quando ela fechar negócio com você, mas ela vai fechar negócio com você quando você tiver educado essa pessoa, ensinado, e muitas vezes uma reunião de venda nada mais é do que uma simples aula. Simples não, né? Porque a aula nunca é simples, é muito importante, mas uma reunião de vendas muitas vezes é uma aula, onde você vai explicar o que é essa tecnologia fotovoltaica. Muitas vezes o lead ainda não sabe que precisa daquela solução sua. Ele não sabe que a melhor saída para ele economizar energia é comprar um sistema solar fotovoltaico. E você vai explicar isso para ele, vai ensinar. Existem alguns níveis de conhecimento, né? Então, assim, esses níveis de conhecimento que eu costumo dizer a pessoa numa forma crescente. Então, normalmente a pessoa não sabe que não sabe alguma coisa. Depois ela sabe que ela não sabe, então vamos colocar isso em exemplos. Uma criança de 3 anos que nunca viu uma bicicleta, ela não sabe que não sabe andar de bicicleta. Mas depois ela conhece a bicicleta, então ela subiu o nível de conhecimento. Ela viu a bicicleta, mas ela ainda não sabe andar, então ela sabe que não sabe andar de bicicleta. Depois ela começa a treinar e ela vai ali se equilibrando mais ou menos de qualquer jeito, e aí ela consegue finalmente andar sem as rodinhas. Aí ela, naquele momento, ela sabe que ela sabe andar. E depois de muito tempo, ela passa anos e tal, ela não vai esquecer, não vai desaprender a andar de bicicleta. Só que ela não se liga mais, ela nem precisa pensar mais para andar. É como
quando a gente vai dirigindo pensando em outras coisas e nem se dá conta de que está passando marcha, pisando em embreagem, fazendo aqueles procedimentos todos ali para dirigir sem pensar. Andar de bicicleta também sem pensar. Quando você está andando de bicicleta e conversando com uma pessoa e não está mais pensando naquilo ali. Então você já está no nível de que você sabe, mas você não precisa pensar naquilo, né? Você então nem sabe que sabe. É o que a gente fala no quarto nível aí. Então, você tem que trazer o lead nesses níveis de conhecimento. Então, primeiro explicar, primeiro mostrar para ele que existe uma solução e aí ele vai depois se conhecer você como uma solução. Finalmente, ele vai internalizar aquilo e aceitar e perceber que ele precisa e te procurar. Então, ensinar um curioso faz com que ele se torne um cliente, tá? Um lead ensinado, ele pode virar um cliente. Quando você ensina as pessoas, você produz, na verdade, uma legião de fãs, né? Você produz muitas pessoas que... e fã não é naquele fã no sentido pejorativo daquele pessoal de banda, de rock, etc e tal, não. É fã, pessoas que te conhecem e te admiram como uma referência naquele assunto. O lead passa a ter confiança em você, tá? E se ele tem confiança, ele compra de você. Agora eu vou falar de uma dica número 4, eu tinha prometido 3, mas eu vou te falar de mais uma dica e você vai entender o poder dessa dica. É satisfação garantida. Garanta a satisfação do seu cliente entregando mais do que o prometido, tá? Quando você entrega mais do que o prometido, o cliente fica satisfeito. Sempre que você puder, entregue mais do que aquilo que foi combinado, que foi contratado. Um exemplo, o que eu acabei de fazer aqui com as dicas. Eu combinei com vocês que eu ia entregar 3 e estou na 4ª dica já, então estou entregando mais. Um exemplo 2, você promete para o cliente uma economia de 15% e no final das contas, quando ele vai constatar, ele percebe que ele está economizando 20%. Então, ele ficou com uma satisfação garantida. Você vendeu para o seu cliente um sistema de 3 kW-pico, né? E na hora de entregar, você fala assim, ó, por cortesia, eu vou te entregar um sistema de 5 kW-pico, ok? E aí você pode se pensar módulos extras, né? Equipamentos extras, você vendeu para o seu cliente, ó, o seu sistema que ele não tinha nenhum tipo de monitoramento à distância, mas eu estou te entregando como cortesia aqui o sistema que vai fazer com que você permita você assistir, monitorar a economia ou a geração pela internet. Então isso aí cria uma satisfação no seu cliente, porque ele esperava alguma coisa, conceitos-chave, satisfação garantida. Over delivery. Over delivery significa entregar a mais, né? Entregar over, acima do que foi combinado. A arquitetura da satisfação, aqui que eu coloquei que é igual ao planejamento, no sentido de que você pode planejar, né? Entregar, fazer um over delivery, planejar entregar mais. Na sua estratégia de projeto, de venda, você já sabe que você vai entregar um sistema de 5 kW, por exemplo, mas você fala para o seu cliente que você vai entregar um de 3, de uma forma que o de 3 atenda já ele, né? Ele perceba que aquilo já é o combinado, já é o justo, mas que você tem uma gordurinha ainda extra. É claro que você tem que colocar isso tudo na ponta do lápis para que isso não comprometa a viabilidade financeira do seu projeto, tá? Mas isso é comum, é mais comum do que a gente pensa. Muitas vezes, a gente tem, por exemplo, um sistema de 5 kW que está no estoque, que está parado, que está saindo de linha, alguma coisa assim que está com preço, né, equivalente, equiparado ao de 3, e aí você fala para o seu cliente que você vai vender o de 3, que você está negociando o de 3, que o projeto seria o de 3, e na hora da entrega você faz essa surpresa, né, entrega mais, apresenta o de 5. É claro que sem, né, como repetindo mais uma vez, sem com que isso comprometa financeiramente. Você tem que ter isso na ponta do lápis, equalizado, equacionado e já planejado. É uma arquitetura de satisfação garantida, ou seja, você planejou, né, que o seu cliente fique satisfeito. Os níveis de satisfação, eu costumo dizer que existe o nível insatisfeito, né, que é quando você entrega menos do que o cliente está esperando.
Então, se o cliente estiver esperando um sistema de 3 e você entregar um de 1,5, um de 2, um de 2,5 ou um de 2,9, o seu cliente vai ficar insatisfeito, porque você prometeu uma coisa e você entregou menos, né? Isso nunca pode, esse prato não pode estar desequilibrado, né? Esse prato, melhor, isso não pode estar desequilibrado para menos, né? Senão o cliente vai ficar insatisfeito. Se você prometeu um de 3 e entregou um de 3, tá ok, o cliente está justo, está certo, é o que você prometeu, aquela história, o combinado não sai caro, mas também não sai barato, então ele não vai ficar também super satisfeito. Agora, se você prometeu um de 3 e entregou um de 5, aí sim ele fica satisfeito, porque ele estava esperando de 3, ele criou um espaço mental de satisfação em 3 e você entregou a mais, você fez o over delivery, você garantiu aquela satisfação. Legal. Isso aí então passa por gerenciamento de expectativa, né, onde você extrapola a expectativa dele, aquela história. O cliente ele reserva um espaço mental na cabeça dele, na expectativa dele, para receber um sistema de 3 kW pico. E quando você entrega mais, extrapola esse espaço mental e esse cliente fica satisfeito, e ele, uma das formas que ele busca para demonstrar essa satisfação e te retribuir essa satisfação é falando bem de você, fazendo o marketing positivo, o marketing boca a boca. Isso tudo tem a ver com psicologia humana, isso é estudado pelo marketing, pela psicologia, pelo neurobusiness, né, neurociência aplicada a negócios há muitos e muitos anos. Isso faz uma quebra de padrão, porque o padrão é o quê? É as pessoas combinarem 3 e entregarem 3. É combinar uma coisa e entregar exatamente aquilo. Quando você muda isso aí, quando você começa a entregar mais, você quebra esse padrão e você se diferencia, né, da concorrência. A internet e as redes sociais, elas amplificam muito a opinião dos seus clientes. Então você tem que ficar fissurado, tem que estar sempre atrás de fazer o seu cliente ter uma boa opinião sua, para que ela seja amplificada pela internet. Porque se o seu cliente fica insatisfeito, se ele tiver uma má opinião sua, ele vai abrir a boca e vai falar para todo mundo. Isso aí é péssimo para os negócios, tá? E aí, de novo, esses bônus, essa over delivery, essa entrega a mais, ela tem que ser valiosa para o cliente tem que perceber valor. Se você tiver lá, eu vou fazer um over delivery entregando um bombom para o meu cliente. Ele comprou um sistema de 3 kW, eu vou entregar um de 3 kW mais um bombom para ele. Isso aí não vai ser percebido como uma coisa super valiosa. Agora, é claro que depende do contexto, né? Se você vai lá comprar um cafezinho, você compra um cafezinho e ganha um bombom, aí ele é percebido, porque naquele contexto ali era uma coisa valiosa dentro daquela negociação, né? Você entendeu a ideia, né? Tenho certeza. E aí, mais uma dica então, né? Um over delivery extra aí, mais a quinta dica, que quando você faz um estudo preliminar de eficiência energética, você vai ser capaz de entregar uma proposta mais competitiva. Então, veja o benefício de você, por exemplo, fazer um over delivery ou uma consultoria prévia onde você não vai cobrar nada. Então, esse vamos dizer assim, um efeito extra, né, que por tabela, um efeito colateral positivo, que quando você faz uma abordagem de vendas entregando uma consultoria prévia, no final das contas você também está tendo mais condições de preparar um projeto, uma proposta mais competitiva, ou seja, mais barata, mais otimizada. Imagina você e um concorrente A chegando no cliente. O concorrente A, o que ele vai fazer? O que é o padrão do mercado? Ele vai pedir as últimas 12 contas de energia, vai fazer uma média daquilo ali e vai calcular em cima daquele valor, do gasto passado. Mas se você foi lá, pediu essas 12 contas passadas aí, calculou e viu que aquele cliente ele tem um consumo aí médio anual de, por exemplo, 1.000 kWh, tá? 1.000 kWh por mês. Só que você fez um estudo, uma consultoria, um estudo de eficiência energética, tá? Isso aí, assim,
Para quem não sabe ainda, eficiência energética, inclusive é um dos módulos do meu treinamento por Sol Pro e de energia solar, onde é tão importante que eu criei um módulo só para ensinar eficiência energética. O que é eficiência energética? É você perceber formas de economizar energia elétrica com algumas alterações que não necessariamente são instalar um gerador de energia solar. Por exemplo, substituição de iluminação de fluorescente para LED, alterações na operação se for uma planta industrial ou se for uma empresa de serviço. Então, algumas alterações no contrato faz com que a conta de energia diminua, o consumo diminua em função de de uma melhor utilização dos equipamentos, uma melhor utilização da operação, né, do consumo da energia elétrica. Então, eficiência energética vai muito além do simplesmente apagar a luz quando não estiver usando. Então, tem muitas outras coisas. Mas aí você consegue, por exemplo, perceber, através de uma consultoria de eficiência energética, que a necessidade real daquele cliente não são os 1.000 kWh por mês, seriam 800 kWh mês. E aí, sabendo disso aí, você vai fazer uma proposta menor, mais barata e com um payback que vai se pagar muito mais rapidamente. Então ela fica mais competitiva. Percebeu também o benefício, né, que está por trás de você entregar uma consultoria de eficiência energética, por exemplo, inicialmente. Então, quando você faz um estudo preliminar, você tem condições de fazer um projeto e uma proposta comercial muito mais competitiva. Um sistema menor e é mais barato, né? Um sistema menor, obviamente, é mais barato e você consegue fechar essa venda com mais facilidade. Por quê? Porque a sua proposta vai ficar mais barata e ela vai ficar com um payback, né? Que é um tempo de retorno inferior também. Então vai ficar bem mais competitivo. Aí o que eu falo, conceitos-chave: sistemas mais baratos têm paybacks mais atraentes, mais rápidos. A economia proveniente das ações de eficiência energética, ela será vista como resultado do seu serviço também, né? Então ela vai ser vista como um sistema de energia solar mais eficiente, né? Porque no final das contas o cliente ele não está comprando placas para colocar no telhado, ele não está comprando um inversor para, né, colocar lá no hall de entrada para mostrar, ele não acha aquilo bonito. Eu vou botar isso aqui como uma obra de arte. Não, ele não quer aquele equipamento ali eletrônico instalado lá. O que ele quer no final das contas é uma redução na conta de energia elétrica. E se você conseguir fazer isso por outras formas também, no final das contas tudo vai ser atribuído ao seu serviço. Você que vai, vamos dizer assim, colher os louros, né, desse resultado positivo. De novo, gratidão e reciprocidade futura. O cliente ficando satisfeito, o cliente te indicando, o cliente trazendo outros clientes para você. Nesse mercado, a indicação boca a boca ela é a principal forma de marketing, a principal alavanca de vendas. Você acaba apresentando uma proposta diferenciada, uma proposta melhor, né, do que os seus concorrentes, e aí você acaba tendo uma chance maior de fechar essa venda. Você se posiciona como um vendedor de soluções para o uso otimizado de energia, ao invés de ser simplesmente um vendedor de energia solar, né? Então, o que é mais sofisticado? O que é mais bem visto? O que é um profissional mais qualificado? Um profissional que vende soluções para o uso da energia de forma mais racional, mais inteligente, mais eficiente, ou um cara que vende energia solar? Porque energia solar, daqui a pouco pode ser que se encontre outras soluções de energia. Então, se você estiver mais ligado no resultado final, na solução final, do que no meio, né? A energia solar é um meio de se conseguir isso aí de uma forma barata, abundante e sem poluição. Mas pode ser que amanhã surja uma outra tecnologia de aproveitamento eólico, de geotérmico, de marés, etc. Então, mas você se mantém como o cara que entrega soluções de energia. E aí, então, eu quero te parabenizar por ter chegado até aqui, né? Por a gente ter passado por essas 5 dicas,
né, essas 5 estratégias. Espero que você tenha tomado nota e comece a aplicar hoje mesmo no seu negócio, tá? E como um brinde por você ter ficado até aqui, eu quero entregar um checklist para você fazer uma instalação de energia solar de excelência. Esse checklist é um material exclusivo dos meus alunos, né, da minha turma fechada Cursol Pro, que é o meu treinamento mais avançado, a metodologia completa para o profissional atuar em várias áreas de energia solar, desde a instalação até a administração de um negócio, de um pequeno negócio de energia solar, na atuação como empresário. E eles recebem esse módulo aí, esse checklist, quando eles completam o módulo 3, que é o módulo de instalador solar fotovoltaico. Você pode baixar esse material agora mesmo, acessando aí cursol.com.br, que é o meu site, /checklist, tá? Anota aí, toma nota e você pode baixar esse material aí. Basta você acessar esse site, lá vai ter um formulário, você preenche e tem acesso ao material. E aí agora eu quero saber se vai fazer sentido tudo que eu falei para você, né? Quem sou eu? Quem sou eu para falar sobre isso com vocês? Eu sou um cara que já tive na posição de vocês, tá? Eu venho de uma família que nunca teve muito dinheiro, nunca teve recurso sobrando, mas que sempre fez questão de investir em educação e conhecimento. E através desse propósito dos meus pais, eu e meus irmãos, a gente conseguiu, graças a Deus, honrar esses valores dos nossos pais e a gente hoje trabalha na área de educação, tá? Mas cursar engenharia, como alguns de vocês devem saber, tá? Não foi fácil, tá? Eu tive muitos percalços, tive falhas, reprovações, muita dificuldade, trancamento, pensei em desistir, pensei em parar, tranquei o meu curso por um tempo, mas finalmente eu consegui, né, me formar porque eu vi que era aquilo que eu realmente queria fazer. Eu testei outras áreas, eu tentei trabalhar em outras áreas, mas não deu liga, não tive afinidade. E aí, finalmente, eu consegui me formar e fui trabalhar com engenheiro, mas eu percebia que a diferença, o impacto, o que eu podia agregar para a sociedade como engenheiro era muito pouco, porque era um projeto né, era meio que para um cliente, para 2 clientes, para 3 clientes, e aí eu percebi o poder da educação. Então, comecei a trabalhar como professor universitário e aquilo foi virando, né, como a gente diz, ensinar, estar em sala de aula é um vício, né, uma cachaça. A gente, depois que sente o gostinho ali, não consegue mais sair, não consegue mais... A gente recebe muita energia dos nossos alunos. Então, eu acabei assumindo como minha missão de vida transformar a vida de técnicos, né, de profissionais da elétrica, dando uma nova profissão, dando uma carreira, dando qualificação profissional para eles. Isso aí foi uma etapa muito importante, mas eu percebi de novo que eu poderia alcançar mais pessoas, né? Porque eu numa sala de aula, eu dou aula para 30, para 40, para 50 alunos de cada vez. E aí eu descobri o poder da internet, né? E eu tive um esforço aí e eu fui procurar uma forma de viabilizar um negócio na internet para que eu pudesse alcançar mais pessoas em outros estados, quiçá em outros países, né? Pessoas que não tinham aquela disponibilidade para estar naqueles horários das aulas de uma faculdade, nas aulas de um curso técnico. Então, pessoas que às vezes têm que dar conta de trabalhar, suas atividades em casa, e aí tem poucas horas ou horas nos finais de semana, etc. E tal. Então, com isso daí, eu criei uma metodologia de ensino à distância, com cursos online que são divulgados e são entregues e são utilizados via internet, tá? Então essa aí foi a minha jornada, a minha trajetória de profissional, né? Por isso que eu cheguei até essa posição de estar ensinando. E aí, na minha formação, eu, né, comecei como engenheiro eletricista na Universidade Federal do Espírito Santo. Essa foi minha formação técnica, passei por mestrado e cheguei a fazer um doutorado, né? Então hoje eu tenho um diploma de doutor em engenharia elétrica e isso foi o caminho técnico. Só que
Para você ensinar as pessoas, para você conseguir tocar as pessoas de uma forma mais eficiente, eu precisei de uma complementação, onde eu fiz especialização em coaching e neurociência, que é onde eu entendi também como é que é o funcionamento do cérebro, como o cérebro se posiciona para várias coisas, como que o cérebro funciona para negócio, para marketing, para vendas, para liderança, para educação, para ensino, para aprendizagem. Então, hoje eu atuo como professor universitário de engenharia e automação, professor técnico também de automação. Eu atuo como consultor de negócios, tá? Numa empresa incubadora, núcleo de incubador de empresas do município da Serra, no Espírito Santo, onde eu moro. Sou empreendedor em startups de tecnologia, treinamento e educação. Essa é a minha atuação como empresário. E por que eu posso, né, te ajudar nesse treinamento, com a minha formação humana, como eu falei, profissional em coaching e especialista em educação, marketing e negócio através de neurociência. Então, esses são os principais diplomas aí nesses segmentos, nessas áreas aí de conhecimento. Mas, como eu trabalho com técnicos, com pessoas, né, da parte profissionais de elétrica, então a minha formação técnica ela tem que ser também bastante aprofundada. Então eu tenho a formação máxima titulação em engenharia elétrica, que é esse diploma aí que é o que, né, mais me dá orgulho. E na parte de sistemas fotovoltaicos, também eu tenho a especialização em sistemas fotovoltaicos através da Agência de Cooperação Brasil-Alemanha, que é esse certificado que vocês estão vendo aí. Então, isso me permite ser professor universitário e ser um pesquisador nas áreas de energias renováveis, né, na parte de energia, na parte de eficiência energética. Então, isso aí é o que você deve considerar aí para analisar se eu realmente, o que eu falei aqui faz sentido para você e se isso aí você pode, com segurança, porque na internet a gente vê, né, informação vindo de todos os lados, muitas pessoas qualificadas, bons profissionais, mas outros nem tanto. Então você precisa saber separar isso daí e saber avaliar. Legal? E aí você pode estar se perguntando, bom, eu gostei muito disso aí e como eu faço para me aprofundar mais e como eu faço para começar ou para realmente avançar nesse setor. Minha dica é, procure bons centros de treinamento na sua região, né? Se você estiver próximo a um Senai, a um Instituto Federal, que é onde eu trabalho, dou aula, em uma universidade federal, que é onde eu passei a maior parte da minha vida, são locais de excelência e que vão oferecer bons treinamentos. Invista, né, na sua capacitação, invista sempre em capacitação. Porém, se você não tiver acesso a uma dessas instituições aí próximas a você de uma forma prática, de uma forma acessível, também existem as alternativas que foi o que me motivou a criar o meu treinamento online, que é procure bons cursos online com instrutores preparados e capacitados, tá? Procure conhecer pessoas que atuam no setor e fazer networking. Também o networking também é uma grande ponte, uma grande forma para você conseguir entrar no setor e se cercar de pessoas bem capacitadas, de bons profissionais, de parceiros, principalmente. Então, é uma grande oportunidade de participar de congressos online como esse que você está participando, participar de congressos presenciais, participar de encontros. Muitas vezes a própria Federação das Indústrias do seu estado organiza esse tipo de encontro, o próprio CREA da sua região organiza esse tipo de encontro. Então, fique atento, procure participar e fazer contato com as pessoas, que é um excelente atalho, tá? Para você começar. Orientação do Sebrae também sempre é bem-vinda, muito bem-vinda, então procure, o Sebrae sempre tem profissionais preparados para te orientar no setor de energia solar, ok? E aí, também, finalmente eu quero te oferecer um segundo brinde, né? Além do PDF do checklist que você vai poder baixar. Esse brinde, só que esse aqui não é para todo mundo, esse brinde é uma bolsa parcial de desconto no meu treinamento avançado Cursol Pro, e esse brinde ele é oferecido somente para quem adquirir o acesso VIP para as palestras e mini cursos do Comensol.
Não sei se você sabe, se você está presente para isso, mas esse curso ele é totalmente gratuito, você está assistindo as palestras nos horários, tá, pré-definidos, só que não tem como você acessar e assistir novamente, ok? Mas se você adquirir esse acesso VIP, você pode assistir e ver e rever essas palestras e ter acesso a todos esses bônus aí por um período de um ano, por exemplo. Então, por muito tempo. Então, você vai ter acesso a todo esse material de novo para rever. Então, esse brinde aí, ele vai estar dentro da área VIP, né, da área de acesso VIP. Eu vou disponibilizar 20 bolsas parciais de 50% de desconto. Então, 50% de desconto para o meu curso treinamento mais avançado. Espero que isso aí seja muito útil para você. Espero que isso que eu tenha falado aqui seja útil, você possa aplicar no seu negócio e começar a deslanchar, se posicionar no mercado e deslanchar nas suas vendas hoje mesmo. Legal? Então, muito feliz de novo, obrigado por ter assistido até aqui e aproveite as próximas palestras também. Não deixe de compartilhar, tá, o acesso, avisa seus amigos, avisa seus colegas, divulga esse congresso, nos ajude a levantar e a levar essa bandeira e essa mensagem da energia solar fotovoltaica cada vez mais longe e para alcançar cada vez mais pessoas, um número maior de pessoas. Legal? Então, conto com você nisso daí e obrigado por ter assistido. Valeu, tchau, tchau!